A paz de Cristo Jesus, a você, meu querido ouvinte, boa tarde. Aqui quem vos fala é o pastor Marcos Elias. Seja bem-vindo ao nosso canal Conhecendo Jesus, o Príncipe da Paz. Nesta tarde, nós queremos compartilhar com você Evangelho de Mateus, capítulo 9, do versículo 14 ao versículo 17. E nós gostaríamos também, estaremos fazendo a leitura na versão NVI. E esse texto ele vai levantar algumas questões, algumas perguntas, e aí ele vai respondendo também essas algumas perguntas. Mas nessa tarde nós estaremos falando sobre o jejum. Mas o jejum no qual Jesus é interrogado, é questionado sobre os seus discípulos que não estavam jejuando tanto quanto outros grupos. Então começa assim o texto. Então os discípulos de João vieram perguntar-lhe: por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhe será tirado, então jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Nem se põe vinho novo em vasilha de couro velho, ou, se o fizer, a vasilha arrebentará, o vinho se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha nova de couro e ambos se conservam. Então, aqui, esse texto, ele começa e vai nos falando que alguém jejuava. Alguém já fazia a prática do jejum. E o texto também, no versículo 14, já nos responde quem é que jejuava. E eram os discípulos de João, os essênios e os fariseus. E eles, incomodados numa prática constante, semanal, né, de jejum, eles, ao observarem os discípulos de Jesus, ao observarem aqueles que seguiam Jesus, eles não os viam com tanto empenho nessa área. Mas como ter empenho? Como ficar visível? Se Jesus ensina exatamente lá em Mateus capítulo 6, do 16 ao 18, que o jejum deve ser feito em secreto. É claro que aí talvez você diga, mas nós temos vários exemplos na palavra de Deus que os jejuns não foram feitos secretamente. Eles foram feitos pela nação, pelo povo de uma maneira geral, por uma tribo de Israel. Então, como é que isso é secreto? Então, mas haviam pelo menos duas formas de jejum. O jejum coletivo, que é esse, onde as pessoas, um grupo, se reunia, se separava especificamente com um propósito. Inclusive, pessoas foram jejuar contra a vida de Paulo, dizendo: nós não vamos comer, nós não vamos nos alimentar enquanto este Paulo estiver vivo. Então, veja que eles fazem um jejum coletivo, mas um jejum fora de propósito, porque eles estão querendo que alguém morra, que alguém seja destruído, porque não andam com eles, porque não fazem as suas vontades, porque não enxergam da mesma maneira que eles enxergam. Mas aqui, esse jejum que está sendo questionado para Jesus não é esse jejum coletivo, é um jejum individual, um jejum que cada pessoa escolhe o momento, escolhe o dia, escolhe a hora,
escolhe o tempo de fazer esse jejum. É um jejum também que tem o seu motivo específico como o outro, mas esse é um motivo individual. Pode até ser por outra pessoa, pode até ser pelo Brasil, podia ser até pela a família como um todo, ou os familiares. Poderia ser pelo problema, por uma fábrica que está indo com dificuldades. Enfim, a motivação são as mais variadas, mas o jejum é individual. E Jesus diz que lá em exatamente Mateus 6, que eles não deveriam fazer o jejum e com isso deixar os seus rostos tristes, deixar o rosto por lavar, ou seja, dá aquela característica exatamente de que estavam jejuando. Jesus ele vai exatamente rebater lá no capítulo 6, essa ideia, essa visão de jejum que tinha que ser visto pelos homens. A santidade que tinha que ser vista naturalmente, não, mas forçada. Então, e aí eles ficam exigindo dos discípulos de Jesus que eles tenham também essa mesma atitude, esse mesmo posicionamento de um jejum aparente, de um jejum religioso, de um jejum que serve apenas para competição. E aí Jesus questiona esses homens. Jesus vai dizer qual deve ser o motivo, como deve ser a forma, a maneira emocional, interior, mental daquele que jejua. No versículo 15, Jesus vai falar isso. Como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Então veja que Jesus está falando que existe um tempo para cada coisa. Existe um tempo de estar em jejum, existe um tempo de jejum individual, existe um tempo de jejum coletivo, mas existe um tempo também de não estar jejuando. Há um tempo de estar fazendo festa, há um tempo de estar se alegrando, há um tempo de estar se regozijando. Então Jesus começa a mostrar aí já no versículo 15 que existe um tempo para cada coisa. E aí ele vai dizer e chamar a atenção desses homens, qual é o tempo que os meus discípulos estão vivendo. Jesus vai dizer, e vai dar um exemplo, vai fazer a figura de um casamento, e o amigo do noivo, ele fica contente com o casamento, fica contente com aquela cerimônia, ele fica contente com aquelas atitudes de união. E no momento então de festa, no momento de casamento, todo mundo está alegre, todo mundo está despreocupado, todo mundo está distraído das coisas difíceis da vida, de determinadas necessidades. Mas Jesus diz assim, existe também um tempo, nesse mesmo versículo 15, virão, o noivo lhe será tirado. Ou seja, Jesus estava se referindo exatamente à sua morte, ressurreição e subida para Deus. O noivo haveria de ser tirado dos apóstolos, dos discípulos. E aí Jesus diz, então eles vão reconhecer e vão sentir a necessidade e vão jejuar. Ou seja, vai chegar o tempo que eles vão entender que é preciso jejuar, que faz-se necessário jejuar, mas ainda para eles não é o tempo disso. Então, vem aqui uma pergunta também para você, para mim e para você. Que tempo você está vivendo? Que tempo nós estamos vivendo na Terra? É tempo de alegria? É tempo de festa? Ou é tempo de dor? Tempo de contrição? Tempo de arrependimento, tempo de mudança, tempo de transformação. Porque o jejum também fala exatamente de mudança, fala também de transformação. Mas então tem um tempo e esse tempo há de chegar.
um tempo de mudança, um tempo de transformação, ou seja, há um tempo de pedir e há um tempo de receber a resposta. É como fala Salomão em Eclesiastes, capítulo 3. Há um tempo específico debaixo do sol, ou seja, aqui na terra, para cada coisa. Há um tempo da árvore ser plantada, há um tempo dela crescer, há um tempo dela frutificar, e há um tempo dela ser cortada ou ela ser podada, há um tempo dela enfraquecer e ela morrer, ela apodrecer. Há um tempo. Mas ali, exatamente o capítulo 3 de Eclesiastes nos fala bastante sobre esse aspecto. Se você quiser, você pode ler na sua Bíblia depois. Mas então Jesus está falando que a mente daquele que jejua não pode ser uma mente alegre, não pode ser uma mente grata, não pode... Por quê? Porque o jejum é um momento de contrição, é um momento de reflexão, é um momento de dor, é um momento de necessidade, é um momento de buscar soluções para problemas difíceis, para situações que estão travadas. Então, mas aqueles homens estavam tão acostumados a jejuar, estavam tão acostumados em aparecer, em se manifestar diante das pessoas, que eles já não percebiam aquilo que eles estavam fazendo. E Jesus vai então chamar a atenção desses homens. E aí vai contar, vamos dizer, 2 parábolas breves para esses homens. E ele vai dizer assim: ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque tanto um como o outro há de destruir e piorar a situação do vestido. Se for um vestido novo com remendo velho, vai estragar a roupa. Se for um vestido velho com remendo novo, vai estragar a roupa. Então, Jesus está dizendo, é preciso ter coerência, é preciso haver equilíbrio, é preciso haver sensibilidade, é preciso fazer a escolha certa, do momento certo, na maneira certa. Não como eu quero, não como eu desejo, não como eu espero. Há uma forma certa de se fazer as coisas. E aí Jesus conta a segunda parábola breve também, e ele diz assim: ninguém põe também vinho novo em odres velhos. E por quê? O vinho novo ele fermenta. Então ele fechado dentro daquele alforje, dentro daquela bolsa, ele fermentaria, ele produziria gases, ele iria esticar e expandir aquela roupa, aquela bolsa. E aí, Jesus está dizendo, porque se coloca então vinho novo dentro de uma vasilha velha, de uma vasilha já curtida, elas vão ser destruídas. A vasilha vai ser destruída, a vasilha vai ser desfeita e o vinho vai se estragar. Mas aí Jesus está exatamente levantando e dizendo, você quer trabalhar fazer um bom trabalho ou um trabalho qualquer? Você quer fazer um trabalho que tenha êxito, que tenha resultado, ou apenas fazer um trabalho? Então, Jesus, veja que ele está chamando a atenção desses homens. Vocês estão jejuando para quê? Com um propósito, para ter um resultado, ou simplesmente para vocês aparecerem? E aí Jesus vai falando para esses homens. Ele vai dizer assim, então você quer botar um vinho dentro do odres para que eles se estraguem? Para que o odre se rompa? Para que o vinho seja jogado fora? Ou você quer conservar o vinho? Você, ao ver uma roupa rasgada, você pretende conservá-la, restaurá-la, ou você quer destruí-la? Ou você quer jogar fora? Então, ele está falando, se você quer fazer um bom trabalho, você precisa
trabalhar de maneira coerente. Você precisa trabalhar dentro das normas, dentro da regra, dentro daquilo que te foi orientado. Então nós vemos aí que Jesus, ele vai falando para esses homens, esclarecendo para eles que jejum, ele deve produzir um bom resultado. Ele deve ser feito com coerência, com equilíbrio, com sensibilidade. Ele deve ser feito para conservação, não para destruição. Jesus me mostra também nesse texto que jejum é armazenagem. Jejum, você está obtendo e guardando e exercitando sua alma, sua fé, sua confiança em Deus, sua esperança, sua provisão da parte de Deus. Então Jesus fala para eles, jejum não funciona com distração. Jesus não funciona com aqueles que estão fazendo as coisas distraídas ou fazendo as coisas de qualquer forma, de qualquer maneira. Mesmo, mas eu estou jejuando, eu estou orando, eu estou buscando a Deus. Mas de que maneira você está fazendo isso? Existe uma maneira para fazer isso. Não se faz isso de qualquer forma, de qualquer maneira. Há um lugar, há um momento, há uma situação, há um momento de, inclusive, aí Jesus fala do casamento, ele fala, existe um momento de estar alegre. Então Jesus não está falando contra festas, nem casamentos, ele está dizendo, existe um tempo específico. Se o momento é de casamento, é um momento de alegria, é um momento de estar grato, é um momento de estar confiante a Deus. Tudo tranquilo. É um momento de regozijar, é um momento de saltar. Mas Eclesiastes também vai dizer que é melhor estar na casa do luto do que na casa da festa. Porque, e lá diz assim, porque na casa do luto, ou seja, é o final de todas as coisas, é um momento de reflexão, é um momento de atenção, é um momento de quebrantamento, é um momento de humildade. Mas na casa de festa, normalmente é um momento de distração, é um momento de contentamento, mas é um momento que muitas vezes, e tem que haver isso, esse momento de distração, Jesus também não está falando que não deve haver, porque ele foi em casamento, ele foi em festas, o povo judaico também fazia muitas festas, mas Jesus está chamando a atenção que existe um tempo de fazer festa. Não se fazia festa todos os dias. Não se faz festa todos os dias. Como, de outra maneira, ele estaria dizendo, porque tem gente que quer comer churrasco e fazer festa o tempo todo. Mas nunca quer fazer as coisas para construir. Porque construção, e jejum fala de construção também. E construção significa empenho, entrega. Construção fala de esforço. Construção vai falar de adversidades. Construção fala de situações adversas que precisam ser suplantadas, que precisam ser resolvidas, que precisam ser observadas com atenção. E aí Jesus, fechando, ele estaria dizendo, ninguém quer construir um prédio para que ele caia no outro dia. Ou uma casa. Ou quer. Porque além de estragar todo o material, todo o tempo dedicado naquele empreendimento, ainda corre o risco de ferir algum ou matar uma pessoa, ou várias, com uma construção inapropriada, indevida, com materiais inadequados. Então Jesus está falando
Se você quer jejuar e você quer ter sucesso e efeito nesse teu jejum, nessa tua busca de Deus, tem que ser feita da forma de Deus. Tem que ser feito da maneira de Deus. Tem que agradar o coração de Deus, não o coração do homem. Não quer dizer que não possa agradar o coração do homem, mas primeiramente deve agradar ao coração de Deus. Isso é o que o Senhor nos abençoe e eu agradeço a oportunidade mais uma vez, em nome de Jesus. E peço a você que, se você ainda não é inscrito no nosso canal, você se inscreva. Que você deixe o seu joinha, dê o seu like. Que você faça os comentários. Também ajudando o nosso canal. Que você possa compartilhar também os nossos vídeos, o nosso canal com outras pessoas, a fim de que ele vá crescendo e desenvolvendo, e então o YouTube vai entender que está sendo útil para a comunidade, para o povo, e vai abrir mais espaço para que vocês vão apresentar esses vídeos e áudios para mais pessoas, a fim de que elas sejam abençoadas, a fim de que elas sejam esclarecidas. Então, que o Senhor, assim, abençoe você, sua casa, sua família. Nós, assim, louvamos ao Senhor mais uma vez, em nome de Jesus. Amém.